Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e para a constância de Cristo, estejam convosco. Amados irmãos, chegamos ao dia do Santo Natal, à vigília que celebramos para participarmos deste momento extraordinário que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, nos conta como foi a trajetória para que o nascimento se desse na cidade de Belém. Na cidade de Belém, que é o tronco da família de Davi. José, como descendente, portanto, da família, foi solicitado a comparecer à cidade por força de um decreto do imperador, determinando que todos os judeus fossem contados e cada um se dirigia à sua cidade, à cidade de sua origem, para ali se alistar. Completando-se os dias do nascimento de Maria, do nascimento de Jesus, Maria estando lá com José, naturalmente que o menino nasceu. Foi a grande noite da nossa salvação. Esta noite nos traz esperança. Essa noite nos traz renovação na história. Esta noite consolida uma união estabelecida por Deus desde o princípio. Esta noite consolida a família. Então, o Natal é, por excelência, uma festa de família. E é sobre a família que precisamos refletir neste tempo em que estamos. Tempos difíceis, meus irmãos e irmãs, para a organização familiar, para a sobrevivência da família, para a estabilidade da família. Naturalmente que os tempos modernos povoaram a mente de todos, quase todos nós, com ideias, pensamentos, as filosofias mais variadas, posicionamentos sociais, avanços nos conceitos da moral, da ética, e tudo isto reflete-se na família. As ideias que o mundo faz circular, as filosofias que a mídia coloca por aí, tudo isso vai se refletir no lar. Quando falamos, por exemplo, a respeito de determinadas novelas, determinados programas de televisão, determinados artigos na internet, o reflexo danoso destas orientações espúrias se refletem na família. Hoje, as famílias perderam aquela qualidade afetiva do espiritual vínculo pai, filho, mãe, filho, irmãos, e passamos a apenas conviver na mesma habitação, cada qual na individualidade mais preservada e cruel, gerando uma solidão extraordinária, solidão espiritual, bem que se diga, pois muitas vezes na mesma casa vivemos separadamente com um mundo pessoal, individualizado ao extremo, não nos damos conta deste isolamento e sofremos as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos medos, as nossas depressões. Meus irmãos, falta a presença de Deus na família. Por conta do desvirtuamento do princípio familiar, onde Deus era o modelo do pai e que todo varão encarnava este papel, por conta disto, dessa falta da vivência espiritual, nós nos apartamos uns dos outros,
nos apartamos da nossa origem, nos apartamos de Deus, nos apartamos do verdadeiro sentido de nossa vida. O Natal vem trazer de volta esta configuração, nos chama para esta reflexão, para este momento, focalizando a família de Nazaré. Ensaiamos os passos no sentido de uma convivência familiar. Formamos uma ceia, fazemos um encontro, distribuímos os mimos, que são os presentes, mas necessariamente não distribuímos os afetos, não distribuímos o carinho, não distribuímos o amor. Pois o amor não se compra nos shoppings, o amor não se compra nas lojas, o amor não se consegue necessariamente arregimentar por meio do ter as coisas, mas pelo caminho do sermos alguma coisa. E no sermos alguma coisa, a primeira que nos ocorre é sermos filhos de um mesmo Pai. Nós formamos a grande família dos filhos e filhas de Deus. O Natal vem ao nosso encontro trazendo aos nossos braços o próprio Filho de Deus que nos é dado, para que um menino que nos foi dado, um filho nos nasceu. Este menino é o Salvador. Ele veio para, encarnado na forma humana, realizar o projeto de salvação acalentado por Deus para redimir o homem do pecado, nos reabrir as portas do céu. Nasce na família de José. Era preciso consolidar a união familiar. E Deus o faz assim, mandando o seu próprio filho para tornar possível uma família e, consequentemente, esta família cumprir o papel que lhe cabe na organização social, na organização da família dos filhos e filhas de Deus. Meus irmãos, o Natal é esta oportunidade. Então, hoje à noite, os que puderem assistir à Santa Missa em família, as igrejas esperam que você venha para trazer a sua presença, a sua oração, a sua consolidação de ser filho de Deus através da Eucaristia. E, consequentemente, ao voltarmos para as nossas casas, para o momento do congraçamento, da confraternização, nós nos sintamos mais próximos do coração uns dos outros. Nós realizemos efetivamente o que é o papel da família: viver em harmonia, viver em paz, viver fraternalmente, viver esta realidade de um amor que une, que perdoa, que edifica, que constrói, o amor familiar. Este amor que se solidariza, este amor que está ao lado do outro. Então, não nos percamos disto, pois é hoje o dia essencial. A igreja vai celebrar no calendário, mais adiante, a festa da Sagrada Família. Vai celebrar Jesus, Maria e José, chamando a nossa atenção para esse aspecto. Mas hoje, quando encontrarmos o menino na manjedoura, nos presépios que armamos para personificar nas imagens aquilo que aconteceu em Belém há 2000 anos atrás, hoje, quando estivermos diante desta realidade, que nós sejamos efetivamente também membros da família uns dos outros. E aí, estender a mão ao necessitado, ser solidário com aqueles irmãos nossos que precisam de nossa ajuda, os que estão dentro da nossa casa, que também precisam do nosso apoio, da nossa solidariedade. Desarmemos, meus irmãos, os espíritos e façamos a grande fraternidade universal que nos leva a todos à casa do Pai, como filhos e filhas muito amados. Então, desejo a todos aqueles que comungam desse espírito
de solidariedade, desse espírito natalino, que verdadeiramente possamos, ao redor da manjedoura, ao redor da gruta de Belém, refazermos os laços, reconstruirmos a paz, que os homens encontrem a verdadeira fraternidade universal para sermos o grande povo de Deus que caminha no caminho de volta à casa do Pai. Que Deus nosso Senhor nos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz e Santo Natal a todos os homens e mulheres de boa vontade.